Tome muito, repito, muito cuidado ao emprestar dinheiro. Eu poderia até ser um pouco radical e dizer, na maioria dos casos, não empreste dinheiro para as pessoas. Bom, meu nome é Douglas, eu sou o filho sem herança e hoje eu quero falar com você um tema muito importante, que é sobre emprestar dinheiro para as pessoas. Será que você deveria, com teu tão suado dinheirinho, colocar nas mãos de um patife que só vai gastar o seu dinheiro e não vai te devolver? É isso que eu quero falar aqui hoje. Então eu dividi esse vídeo da seguinte forma. Primeiramente, a gente vai falar um pouco aqui da introdução desse tema. E eu separei 5 tipos de pessoas para quem você não deveria emprestar o seu dinheiro. E tudo que eu te peço não é a sua inscrição nem o seu like, mas sim que você assista esse vídeo até o final. Porque apesar de ser uma conversa aqui entre eu e você, algo mais íntimo, vamos dizer, ainda assim é algo que eu bolei uma linha de raciocínio para a gente poder discutir e sair dessa conversa com mais proveito do que se a gente tivesse, sei lá, jogado no chat GPT ou jogado no meio de uma roda de amigos. Bom, pra gente começar aqui a falar desse tema, existem algumas coisas boas e ruins ao emprestar dinheiro. Por exemplo, uma coisa boa, dependendo do ponto de vista, eu vejo como algo bom, é que algumas amizades acabam por você colocar dinheiro no meio. Então, às vezes você empresta para aquele cara, você acha que é o seu amigo, ele não te paga, logo ele não é o seu amigo. Então, não vou dizer que você perdeu a amizade, porque nunca existiu essa amizade. Então, isso é algo bom também. Se você tiver bastante dinheiro e quiser emprestar para as pessoas aí, para ver se alguém não vai te pagar, e aí você vai saber quem não é o seu amigo, cara, vai funcionar muito bem. Porque assim, como que eu vejo essa situação? Se você honra a pessoa, você vai pagar ela. Tem muita gente que pensa, ah não, mas por que tá metendo dinheiro no meio da amizade aí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu posso não te pagar, eu sou seu amigo, não sei o que. Cara, a questão aqui é transparência e honra. Você tem a transparência de falar com a pessoa o motivo real, sem mentir sobre por que você não consegue pagar ela naquele momento. Você combinou com ela que você iria só pagar em 3 meses, por exemplo. Pessoal, tá tendo uma reforma aqui, eu espero que não atrapalhe o vídeo, mas acredito que não, o microfone tá funcionando muito bem. Mas enfim, você também pode ter a questão da honra, que deve ser analisada, que é o seguinte: se a pessoa ela não está honrando o dinheiro daquele a quem ela tá pegando o dinheiro, por que você vai dizer que ela é um amigo? Então, isso daí eu considero um ponto positivo. Agora, os pontos negativos, a gente pode pensar numa questão judicial. Se você empresta dinheiro para uma pessoa ou o seu nome, né? Vamos falar assim, porque às vezes a gente não empresta o dinheiro, mas o nosso nome como garantia, como um fiador, você sabe que os seus bens estão sendo penhorados. Então, cuidado ao ficar emprestando o seu nome para qualquer um. Porque se acontecer alguma coisa, são os seus bens que vão ser penhorados, que vão ser levados ali como garantia daquela negociação. Então você tem que tomar muito cuidado, porque muita gente às vezes fala assim, ah, empresta dinheiro, aí tem empresta cartão, e tem outro, empresta o seu nome, coloca como fiador aqui. Então tem que tomar cuidado em todos esses cenários. Existe também os problemas emocionais, porque por exemplo, se uma pessoa ela convive com você diariamente, ou ela é uma pessoa querida para você, e aí você empresta dinheiro e ela não te paga, enquanto ela não te pagar, fica aquela situação chata. Às vezes a pessoa até tá falando a verdade, ela não tem o dinheiro. Se você não acreditou nela, então por isso você tem que confiar bem na pessoa. Se você não acreditar nela, você vai pensar, tá me devendo. Toda vez que você vê aquela pessoa vai falar, ah, safado, tá me devendo, não me paga. E quando você vê a pessoa comprando um bombom, você vai falar assim, ela tá comprando uma coxinha, um bombom e não está me pagando. Isso é algo que você tem que tomar muito cuidado, porque vai começar a atrapalhar ali a sua relação. Então, por isso, de acordo com esses e vários outros cenários negativos, coisas ruins podem acontecer ali na relação com a pessoa,
Na sua vida também, né? Você perde um dinheiro que você emprestou, você não pode usar esse dinheiro para uma outra coisa, você fica ali impedido financeiramente, vamos dizer. Você vai ter algumas dificuldades por causa disso, você vai deixar de investir, vai deixar de fazer o bem para as pessoas que merecem, porque você está emprestando para quem não merece. E assim, toma cuidado com todos esses pontos. Mas então, para o nosso vídeo ficar mais prático, eu separei aqui os 5 tipos de pessoas para quem você não deveria emprestar dinheiro. E o primeiro tipo é o crônico reincidente. Por que desse nome? É aquele cara que toda vez ele tem um problema novo, ele tá com uma dívida nova, aconteceu alguma coisa, ele se azarou com alguma situação. Ou seja, ele sempre tá com problema. Essa é a única coisa que nunca muda. Mas esse cara, ele não vai te pagar. Porque na hora de te pagar vai surgir um novo problema. E ele vai dar prioridade para aquele problema, ou melhor, em usar aquele problema como desculpa do que realmente te pagar. Inclusive, esse vídeo serve para você não ser nenhum desses 5 tipos de pessoa, tá bom? O problema de emprestar para essa pessoa, além dela não te pagar, é que provavelmente você só vai reforçar esse comportamento dela. Então, a cada vez ela vai querer continuar daquele jeito, porque ela tem estímulos para isso, né? Na economia a gente trabalha muito com incentivos e desincentivos, ou seja, essa ação aqui ela está sendo incentivada ou desincentivada. Se ela estiver recebendo uma motivação, a tendência é que ela aumente a porcentagem de frequência, né, de acontecimentos. Então, por exemplo, se ele está pedindo dinheiro emprestado e você está dando esse dinheiro, o comportamento dele vai continuar, na verdade ele vai ser reforçado. Então, para esse tipo de pessoa, não empresta dinheiro. Aí nós temos o segundo tipo de pessoa, que é o chantagista emocional. Esse cara, geralmente ele está na sua família. Ou ele é um amigo de longa data, um conhecido de longa data, talvez, não sei. Ele é alguém que está sempre na sua vida aparecendo e ele usa isso, utiliza esses laços para que vocês façam negócio. Isso não pode acontecer somente na família, pode acontecer também no trabalho, porque o seu chefe pode falar assim: pô, mas eu sou seu chefe, eu sou seu gerente, eu trabalho no mesmo setor que você. Cara, mas você tem um salário melhor do que o meu, não sei o que. Então ele vai usar uma chantagem para que você comece a compadecer da situação dele e dar o seu dinheiro. Mas a realidade é que essa pessoa ela não está buscando dinheiro, ela não está buscando resolver o problema dela. Ela está buscando, na verdade, criar mais problemas. Ou então ela está querendo um reforço emocional, né? Que você reforce algo que ela está pensando, que vocês são amigos. Ou seja, vou pedir dinheiro emprestado para ele aqui que é meu amigo, ele vai me entregar. Ou ela pensa que você é trouxa, ou ela pensa que a sua amizade ali, ela vai ser reforçada. Em outras palavras, isso daqui é mau caratismo e é safadeza. Não empresta para esse segundo tipo de pessoa. O terceiro tipo não é exatamente um perfil, mas é uma frase que todo mundo fala. É o amanhã eu te pago. Eu tava até conversando com a minha esposa sobre isso, aí eu falei pra ela, eu não empresto dinheiro pra quem fala que me paga amanhã, porque assim, se ele tá pegando dinheiro comigo pra pagar uma dívida, e ele vai me pagar amanhã, por que ele tá querendo pagar essa dívida, criando uma dívida comigo? Não é melhor ele só pagar a quem ele deve amanhã? Não é mais fácil assim? Então, esse tipo de pessoa, eu não empresto dinheiro. Porque, sendo bem sincero, eu acredito que ela se desorganizou financeiramente e ela tem que, vamos supor assim, pagar por isso, né? Ela teve um atraso. Tudo bem, ela paga uns juros. Às vezes tem uma multa ali de 20, 30 reais. Ela não vai conseguir pagar no dia, vai pagar essa multa 5, 10, 15, 20 reais, que seja. Ela paga essa multa. Agora, no final do vídeo, ou melhor, agora não, né? No final do vídeo eu vou falar pra você a situação que eu empresto dinheiro. Mas, por enquanto, vamos pro quinto tipo de pessoa. E só lembrando uma coisa, na verdade eu errei aqui. O quarto tipo de pessoa
é o investidor misterioso. É o cara que aparece falando o seguinte, uma ideia vaga, né? Você percebe que é uma ideia muito vaga o jeito que ele fala. Ele diz assim, ah, cara, e eu já fui esse cara, tá? Eu já fui esse cara. Eu já pedi dinheiro emprestado, sendo que eu não sabia direito o que eu ia fazer com esse dinheiro, eu não sabia explicar direito. E não me emprestaram, né? Então, assim, quando você não tem uma ideia clara, você está pedindo dinheiro para alguém ou você está emprestando dinheiro para alguém que está investindo em alguma coisa, está muito amplo ali, você não consegue entender, é complicado. Porque, tipo assim, esse cara, ele pode estar envolvido num esquema perigoso e você tá investindo nisso. Você está patrocinando o cara que está investindo em algo que pode ser até contra a lei. Ou você pode estar jogando seu amigo no buraco e não sabe. Então, se o cara tá com aquela ideia, geralmente é o seguinte, mas é um novo negócio, é algo novo, é algo moderno, ou eu vou multiplicar, é, foi um amigo meu que passou, foi um cara que tá investindo também, tá ganhando. Então, essas ideias, você tem que tomar cuidado, porque a pessoa geralmente ela vai querer jogar em aposta, alguma coisa assim, algum negócio ali que não depende de competências reais, mas sim de sorte, e ela vai acabar perdendo esse dinheiro. Então, você também provavelmente vai perder, porque se ela ficar com essa dívida com você, ela provavelmente vai ficar postergando isso daí o tempo todo. Então é melhor não emprestar para evitar dor de cabeça. Agora a gente tem o quinto tipo, que é o falso rico. Mas antes de eu falar ele, eu queria te dizer que eu coloquei um sexto tipo aqui. Então, para quem saiu do vídeo, já perdeu. Mas eu vou finalizar o vídeo explicando depois o meu raciocínio todo em relação a isso e o que eu penso em relação a emprestar dinheiro, tá? Mas só para a gente explicar aqui, o falso rico, qual que é? Aquele cara que ele ostenta muito. Ele está sempre mostrando que ele tem dinheiro, só que na frente dos outros. Aí ele sabe que você é o cara organizado e ele vai te pedir dinheiro. Então, não empresta para esse cara. Esse é o quinto tipo aí que você tem que correr. Porque é o cara que ele vai pedir R$ 1.000 para você e depois ele vai te dizer que não dá para pagar. Mas ele vai estar comprando alguma coisa que vale 5, 10, 15 mil. E você vai pensar, como assim ele não tem dinheiro para me pagar? Não, tá mentindo com certeza. Antes de eu falar o último tipo, que seria o bônus aqui do nosso vídeo, eu queria lembrar para você uma questão. Quando nós falamos de emprestar dinheiro, nós estamos tocando aqui em assuntos muito sérios. E, por exemplo, se você empresta dinheiro para a pessoa errada, você vai gerar uma dor de cabeça. Esse canal aqui é para a gente falar de finanças, mas uma coisa que eu gosto de levar para minha vida, uma filosofia é: quanto menos dor de cabeça eu tiver na minha vida, melhor. Se eu tiver que pagar um pouquinho a mais para não ter essa dor de cabeça, tudo bem. Se eu tiver que economizar e ainda evitar a dor de cabeça, melhor ainda. Então, se eu tiver que deixar de emprestar dinheiro para economizar uma dor de cabeça para mim, para minha esposa, para minha casa, melhor ainda. E eu aconselho que você siga isso também, né? Porque quanto menos problemas você tiver na sua vida, mais você vai poder se desenvolver, ajudar de verdade alguém, ajudar as pessoas, conseguir fazer mais dinheiro, você vai conseguir estudar mais, vai ter mais tempo livre, mais tempo de qualidade. Eu sou um tipo de pessoa que às vezes fico estressado quando eu tenho que lidar com uma dor de cabeça de uma decisão errada que eu tomei financeiramente. E eu fico assim, estressado a ponto de que naquele dia eu vou dormir com dor de cabeça. Então, eu sei que isso acontece comigo às vezes. Porque qual é o meu problema? É lidar com a situação? Não. É saber que eu fui o causador dessa situação. Eu tomei essa decisão errada. Então isso pra mim pesa. E por isso que eu tô tentando alertar você. Porque eu imagino que você que assiste o meu canal é um pouco parecido comigo. Porque o YouTube ele divulga o meu vídeo pra quem é parecido. Então, eu imagino que você também quer evitar essas dores de cabeça. Bom, vamos para o sexto tipo. Se você emprestou dinheiro para alguém e ela tá te devendo e pediu mais dinheiro, definitivamente é o cara que você não deve emprestar.
Ou seja, o sexto tipo é aquele que já te deve. Esse abençoado, para não falar outra coisa, você tem que colocar ali na vida dele um exemplo, uma palavra de motivação que se chama NAOTIL, não. Você tem que mostrar para esse cara que ele não pode continuar assim. Óbvio que você não é pai dele, não tem nada a ver com a vida dele. Mas se a pessoa já te deve, você não vai emprestar mais dinheiro. Inclusive, você vai aproveitar o momento e vai cobrar a dívida que ela te deve. Você vai falar assim, fulano, você tá me pedindo R$500, mas você tá me devendo 1.000. Vamos fazer o seguinte, me paga 1.000 que você tá me devendo, aí eu vou pegar 500 porque eu preciso pagar umas contas, eu preciso fazer alguma coisa, e esses 500 que sobrarem, aí eu te empresto. Você não vai mentir também, não precisa explicar da sua vida sem necessidade. Mas eu tô dando o meu exemplo aqui, né, que eu faria. Se eu tivesse que pagar uma conta, eu pegava esse dinheiro, pagava, e depois, para não ter que tirar das aplicações, né, e perder os rendimentos ali, porque se você tira com 30 dias, você não tem o rendimento, né, e ainda paga IOF às vezes, se eu não me engano, né. Então, você não vai fazer isso, você vai pagar a dívida, vai pagar a conta que você tem. E aí esse cara, você empresta o restante para ele. Agora, se não for nessas condições, você não empresta. Então, toma cuidado com isso. Mas aí a gente também tem uma situação que seria o oposto de tudo isso que eu falei, que é a situação que você pode emprestar dinheiro. Então, vamos lá. Nossa, alguém pode estar ouvindo esse vídeo e pensando, pô, esse cara é muito egoísta. Ele não empresta dinheiro para ninguém. Mas na verdade é o oposto. Eu não empresto dinheiro às vezes justamente porque eu não tô pensando só em mim. Eu tô pensando na minha família, que o dinheiro que eu emprestar vai faltar pra minha família. Eu tô pensando nas pessoas que trabalham comigo, porque se eu emprestar dinheiro pra alguém, às vezes eu não vou ter dinheiro pra pagar outra pessoa. Obviamente que existe a separação, né, da empresa pra pessoa física, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, que às vezes, de um lado que você tira dinheiro, vai faltar no outro. Então você tem que pensar nisso. Fora também que essa pessoa, se você empresta dinheiro para ela vai se afundar mais. Essa é a tendência. Mas existe a situação que você empresta dinheiro, pelo menos eu parto dessa opinião. Você empresta dinheiro porque você sabe que é uma necessidade. Mas aí, eu tava até conversando com a minha esposa, a gente não empresta dinheiro, a gente dá esse dinheiro. Então, você só vai emprestar, né, o dinheiro que você está disposto a perder. Aquele dinheiro que não vai fazer falta. O meu amigo precisa de um dinheiro para comprar um remédio. É uma situação urgente, por exemplo. Não é um golpe, né? Eu me certifico primeiro de que não é um golpe. Inclusive, isso é outro assunto que a gente vai falar aqui no nosso canal posteriormente. Já falamos e vamos voltar nesse tema. Mas sabendo que não é um golpe, você pode emprestar o dinheiro. Você, sabendo que é para uma necessidade real, empresta, mas esteja disposto a não receber se for necessário. Ou seja, dê esse dinheiro de coração. Eu tenho uns amigos que são 2 amigos que são de muita confiança. Quando eu preciso de dinheiro, eu falo para eles, olha, meu dinheiro tá na aplicação. Se eu não pagar isso hoje, eu não fiz um bom planejamento. Se eu não pagar isso daqui hoje, eu vou pagar juros. Então, se você me emprestar, sei lá, R$2.000 hoje, eu te pago daqui a 2 dias. Eles emprestam, eu pago a conta que eu tenho que pagar, retiro o dinheiro e pago eles o mais rápido possível. Sempre na data que eu falei. Às vezes eu falo uma data, dia 1º, e eu pago no dia 2. Eu me atraso um dia. Mas eles sabem que eu me atrasei porque eu esqueci por causa ali do dia a dia, dos afazeres. Mas a realidade é que sempre eu empresto para as pessoas que eu confio. Se eu confio nessa pessoa e essa pessoa também confia em mim, você geralmente pode emprestar dinheiro. Uma lição que eu aprendi na vida é essa. Você pode confiar nas pessoas que também confiam em você. Se a pessoa não confia em você, não empresta dinheiro. Já aconteceu uma situação engraçada
que alguém me pediu dinheiro emprestado e eu falei o seguinte: nossa, fulano, eu também preciso de um dinheiro emprestado. Perdão, não falei que eu preciso, eu falei, eu quero um dinheiro emprestado. Tem diferença. Você me empresta? É R$50. Eu precisava também, mas eu não ia pedir pra essa pessoa. Eu só pedi porque ela veio falar comigo. Aí na hora a pessoa falou assim: ai, não tenho. Eu falei, poxa vida, eu também não tenho. Eu fiz isso só pra mostrar assim que às vezes a gente tá pedindo ajuda, mas talvez o outro precisa muito mais do que nós. Então, ao invés de ficar pensando em, eu vou pedir dinheiro emprestado, é melhor a gente começar a pensar em, eu vou emprestar, vou ajudar, ou melhor, não vou emprestar, vou ajudar quem realmente precisa, vou ser mais generoso. Eu vou dar apoio, às vezes para um amigo que tá numa situação difícil, mas que você sabe que é um amigo de verdade. Igual esses 2 amigos que eu tenho, que quando ele me pediu, sei lá, R$4.000, eu emprestei para ele e ele me pagou sem nenhum atraso. Ele me pediu também uma vez e eu emprestei novamente e ele pagou. Então essa fica aí um ponto, né, oposto, controverso a tudo que eu falei no vídeo, que é o seguinte: nem todo mundo você tem que julgar e falar, não vou ajudar. Não, é bom ser generoso, só é ruim ser besta e ser passado para trás. Então, toma cuidado, eu aconselho que você pense nisso. Empresta quando você pode, pensa no lado negativo desse empréstimo. Às vezes você vai querer ajudar uma pessoa e você vai atrapalhar a vida de outras pessoas ali da sua família que não tem nada a ver com o que aquela pessoa está te trazendo. Então, é isso pro vídeo de hoje. Aqui no card eu vou deixar passando um outro vídeo, é só você clicar aqui na tela e assistir lá. Ainda não sei qual é o vídeo que eu vou deixar, mas eu te digo uma coisa, esse vídeo eu fiz pensando em ajudar você, em te ajudar, por exemplo, a controlar melhor o seu dinheiro e as suas finanças. É isso, eu te espero no outro vídeo. Vou ficando por aqui e tchau!